Boa noite, meu amado irmão, irmã, a você que nos acompanha por este canal do YouTube. Aqui é o pastor Gilberto, pastor da Primeira Igreja Batista em Raul Soares. E é uma alegria enorme de, nesta noite, poder estarmos aqui para podermos juntos lermos a Palavra de Deus, meditar nas Sagradas Escrituras e também podermos orar juntos. Lembrando a você que todos os dias há um devocional bíblico que estamos postando, sempre nos horários das 19h30 neste canal, para estar abençoando a sua vida e a sua família. Eu quero convidá-lo, antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, naquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, eu quero convidá-lo para junto nós orarmos ao Senhor. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede, de podermos estarmos diante da tua presença e diante da tua palavra que será lida, que será anunciada. Ó Deus, o Senhor possa estar abençoando as nossas mentes, os nossos corações, para receber a tua palavra. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que está, ó Deus, juntamente conosco neste momento. Que o Senhor esteja abençoando assim essas famílias. No nome de Jesus, é o que pedimos e oramos, agradecidos, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meu amado, estarei fazendo a leitura no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Vamos estar meditando sobre o tema olhando para Jesus. Meus amados, como é importante os nossos olhares estarem voltados para Jesus. Porque vivemos em uma geração, em um tempo, que há muitas coisas para distrair, ou seja, tirar a nossa visão, o nosso olhar de Jesus. O mundo em que nós vivemos nele está recheado de coisas para tirar a nossa visão de Cristo, para tirar a nossa visão da cruz, para tirar a nossa visão das mansões celestiais. Então, meu amado, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O mundo caminha para a perdição, o mundo caminha para o seu fim. E nós devemos estar, assim como diz a palavra de Deus, orando e vigiando, para não entrar em tentação. Meus amados, quantas e quantas pessoas que outrora caminhavam com Jesus, que outrora estavam firmes com o Senhor, que outrora estavam caminhando, perseverando com o Senhor, e de uma hora para outra, ou com o passar dos dias, dos anos, dos tempos, foram se distanciando e acabaram se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque este mundo, que a Bíblia diz que nós vivemos nele, mas nós não somos dele, uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, nós pertencemos a Jesus, somos do Senhor Jesus, estamos como forasteiro nesse mundo. Entendemos que este mundo, ele e o inimigo das nossas almas, que é Satanás e seus anjos, usa todo o seu aparato, toda a sua estrutura, para com que o homem não olhe para Jesus. Para que o homem, então, fique olhando para a riqueza, para as luxúrias, para a fama, para as coisas, enfim, que o mundo oferece e que a nossa carne deseja. E quantas pessoas deixam de ser bênção, deixam de ser um vaso nas mãos de Deus e acabam, então, se iludindo com as coisas deste mundo. E aí perde a visão celestial,
perde a visão das mansões celestiais, perde a visão da nova Jerusalém e começa a olhar para este mundo como se fosse viver o resto da vida, eternidade aqui. Mas nós sabemos que isso é uma grande ilusão. Por isso o texto que nós acabamos de ler, esse texto aos Hebreus, ele nos convida a olharmos para Cristo. Olharmos para Cristo. Devemos olhar para Jesus, porque somente Jesus pode nos guiar. Somente Jesus. Somente Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós, é que pode nos guiar, é que pode nos conduzir, é que pode nos trazer a paz, a felicidade. Somente em Jesus é que o homem pode ser saciado, preenchido, feliz e tendo a paz, não a paz que esse mundo dá, mas a paz que Cristo dá. Ele diz: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então, meu amado, somente Jesus pode fazer isso. Devemos olhar para Jesus, porque somente Ele é misericordioso e que pode segurar a nossa mão, e que pode nos levantar, e que pode nos colocar de pé, que pode curar, transformar, libertar, salvar, perdoar os pecados. Somente Jesus pode fazer isso. Não há outro que vai poder fazer isso. Então devemos olhar para Jesus porque Ele pode nos dar a salvação. E a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Porque a salvação se encontra somente em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está vivo. E Ele diz que todo aquele que crê nele, que render a Ele, confessar a Ele, abrir o seu coração para Ele, assim como Ele também, vencerá a morte. Glória a Deus. Somente Jesus pode fazer isso. E nenhum outro haverá isso para o homem. Não há nenhum outro caminho. Somente Jesus é o único caminho. O caminho que conduz à vida eterna, o caminho que conduz à verdade. Mas, meu amado, eu quero aqui estar trazendo a nossas memórias quando ali Pedro estava ali no barco com seus discípulos, né, de Jesus, e de repente eles viram Jesus andando sobre as águas. Ali os discípulos ficaram atemorizados, ficaram com medo, alguns achando que era fantasma, assombração, qualquer coisa assim. E de repente Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá andando sobre as águas, onde o Senhor está. E Jesus diz: Pedro, vem então. O texto diz que Pedro, então, descendo do barco, ele começou a andar em direção a Jesus. Mas por algum momento, Pedro olhou para baixo. Quando Pedro olhou para baixo, ele viu que ele estava sobre as águas. Ele começou a sentir o vento. Ele começou a ter medo. E Pedro começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, então Pedro clamou, e Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro e colocou ele de pé novamente. Meus amados, nós aprendemos com essa passagem. Todas as vezes que o ser humano, que a pessoa, tira o olhar de Jesus, ele afunda. Ele distancia de Deus. Por isso que o texto nos convida a estarmos com nossos olhos fitos, ligados em Jesus, na sua palavra. Porque, meus amados, os ventos deste mundo, as coisas deste mundo, ela faz com que o homem se distancie de Deus. E daí a pouco a pessoa não olha mais para Jesus, não olha mais para a palavra, não liga mais para a vida de oração, não liga mais para estar na igreja, não liga mais para essas coisas, está tão distante. E aí, meu amado, a morte pode alcançar
e ele perder o bem maior que a vida eterna, a salvação, que é dada só em Cristo Jesus, àqueles que perseverarem até o fim. É preciso perseverar. Então, meus amados, algumas pessoas têm olhado de maneira negativa para Jesus, de maneira errada. E eu quero dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o olhar da multidão. Quantos ali estavam naquelas multidões que sempre apertavam Jesus, olhavam para Jesus, mas olhavam para Jesus no sentido de ver os milagres, as maravilhas, mas não olhavam para Jesus, vendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Meus amados, o olhar da multidão, seus olhares estavam postos nas necessidades físicas e espirituais, mas não no sentido de uma entrega, no sentido de estar diante do Salvador Jesus. Por isso que parte daquela multidão também estava lá naquele dia, quando diziam: solta Barrabás e crucifica Jesus. O olhar dos fariseus, não se preocupavam com os ensinamentos de Jesus, seus olhares estavam voltados somente para si mesmo. Não estavam voltados para as Escrituras que falavam a respeito da vinda do Messias. Os sinais, as maravilhas que Jesus operou, tudo condizia que ele era o Filho, o enviado, o Messias. Mas eles não creram. Permaneceram olhando para si mesmo, que o fez com que eles cada vez estivessem mais distante de Jesus e trabalhassem para a sua crucificação. O olhar de Judas Iscariotes, o qual teve o privilégio de ver Jesus tão de perto, andar com Jesus, conviver com Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas Judas acabou vendendo Jesus, negando Jesus, traindo Jesus. Então, meu amado, não reconheceu o senhorio de Jesus em sua vida. Esteve tão perto de Jesus, mas não permitiu que Jesus fosse Senhor, Salvador da sua vida. Estava sempre voltado para si mesmo e para os seus interesses. Quantas pessoas assim? Então, meu amado, se observarmos no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver o exemplo de homens, de grandes homens, mulheres que exerceram a sua fé em Deus, ou que o olhar deles eram olhares positivos, olhar com fé em Deus e crendo na sua palavra. Por isso puderam ser instrumento nas mãos de Deus. Puderam realizar grandes feitos para a glória de Deus. Por isso, meu amado, também nós temos aqueles que olharam positivamente para Jesus. Aqueles que foram bênçãos nas mãos de Jesus. Eu quero citar aqui o olhar do apóstolo Paulo, a qual teve um encontro com Deus. A sua vida mudou por completo. Se tornou uma nova criatura, e ele mesmo vai dizer: esquecendo das coisas passadas e avançando que estão adiante, eu prossigo. Que bênção. Um homem que foi bênção nas mãos de Deus, que foi um instrumento guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, plantando igreja, muitas vidas sendo salvas, líderes, pastores, obreiros sendo levantados e o reino de Deus expandindo na face da terra. Então, meu amado, que bênção que foi a vida do apóstolo Paulo, porque ele olhou de uma maneira diferente, olhou para Jesus como sendo seu servo, tendo ele como Senhor e Salvador e se entregando em suas mãos. O olhar também de Zaqueu. Zaqueu, aquele que queria ver Jesus, que subiu naquela árvore, naquela pequena árvore, para poder ver Jesus, e Jesus passa, então diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar em tua casa.
E a Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus com muita alegria, com muito gosto, com muita satisfação. E ali na sua casa, diante de Jesus, ele vai dizer: Senhor, naquilo que eu tenho errado, que eu tenho prejudicado as pessoas, eu quero restituir. E Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, olha o olhar de Zaqueu, olhou para Jesus, vendo em Jesus aquele que podia perdoar, aquele que podia mudar a sua vida, que em Jesus há esperança, paz e salvação. Quero também citar aqui o olhar do ladrão na cruz. Aquele que olhou para Jesus como sendo a sua única e última esperança de salvação, quando ele olhou para Jesus e viu que Jesus poderia perdoar os seus pecados, e que através de Jesus ele estaria com Jesus nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Então ele olha para Jesus e diz: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o outro que estava sendo crucificado zombava, criticava de Jesus, aquele olhou para Jesus, vendo em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, aquele que poderia perdoar os seus pecados. Quero citar aqui também o olhar de João Batista, que olhou para Jesus e o reconheceu como sendo o Salvador do mundo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhou para Jesus e diz: ó, este é o enviado de Deus, este é o Cordeiro, este é aquele que será entregue na cruz do Calvário, ressuscitará ao terceiro dia, este é aquele que vai salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que entregar sua vida a Ele, todo aquele que confessar a Ele. Este é aquele que vai salvar a todos os perdidos, que olhar para Ele, crendo, vendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu pude aqui, meu amado, nessa reflexão, citar alguns tipos de olhar, mas eu quero me reportar a você nesta noite. Como você está olhando para Jesus? Você está olhando para Jesus como a multidão, como os fariseus, como Judas? Ou você está olhando para Jesus como o apóstolo Paulo, como Zaqueu, como aquele ladrão lá da cruz que entregou para Jesus, como João Batista, como tantos outros homens que estão registrados nas Sagradas Escrituras, que foram bênçãos nas mãos de Deus? Então, meu amado, é preciso que nós olhemos para Jesus com fé. É preciso que nós olhemos para Jesus com o nosso coração aberto. É preciso que nós olhemos para Jesus com submissão, com entrega, crendo, tendo a certeza dele ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, e temos confessado a Ele com nossos lábios, e tendo a certeza e a consciência que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, ao qual nós seguimos, ao qual nós obedecemos, tendo a certeza que um dia nós o veremos face a face. E um dia estaremos nas mansões celestiais que estão preparadas para todos os salvos. Então, meu amado, que este seja o seu olhar para Jesus. Devemos olhar para Jesus pela fé, pois a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Disposto a ter uma vida submissa, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Esse deve ser o nosso olhar. E eu quero aqui encerrar lendo esse texto mais uma vez de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, no sentido de obediência, de crença, de fé. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, que Deus possa assim estar abençoando a sua vida. Que Deus assim possa estar abençoando a sua família. E que assim possa ser o seu olhar a cada dia que Deus lhe der
para o Senhor Jesus, para que assim você seja uma bênção, que assim você seja um vaso nas mãos de Deus, para a glória de Deus. E eu quero convidar você para nós orarmos juntos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por o Senhor estar nos permitindo este momento, ó Deus, de podermos ler, de poder ouvir, de poder entender a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor se possa estar abençoando cada pessoa, cada vida, ó Deus, que ouviu a tua palavra nesta noite. E que os seus olhares sejam olhares fitos no Senhor. Ó Deus, olhar que possa trazer a salvação, a comunhão, a vida, compromisso com o Senhor, ó Deus. Toma em tuas mãos, ó Deus, que a tua palavra ache guarida, morada em cada coração. Ó Deus, abençoe, ó Deus. E assim também oramos, ó Deus, pela nossa nação. Assim oramos também, ó Deus, pelas nossas autoridades constituídas na nossa nação. Oramos ao Pai querido, Senhor, por aqueles que estão ali na linha de frente, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os policiais e todas as autoridades constituídas nesse país, ó Deus, que estão, Senhor, trabalhando incansavelmente neste momento. Mas, ó Deus, a nossa confiança e o nosso olhar está posto no Senhor, porque somente o Senhor é o Todo-Poderoso e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus assim o abençoe. Lembrando a você, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal, possa compartilhar também esta mensagem, para que assim muitas outras vidas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. Todos os dias, às 19h30, uma devocional bíblica para abençoar a sua vida. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus.